Em sessão do Congresso Nacional, é criada a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar a veiculação de notícias falsas, as fake news. 40 milhões de pessoas estão submetidas à escravidão moderna, revela a audiência da Comissão de Direitos Humanos. E Comissão de Constituição e Justiça aprova medidas de combate ao tabagismo. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu hoje parlamentares preocupados com o fim do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. O Fundeb perde a validade no final do ano que vem. Os senadores Flávio Arnes, Randolfo Rodrigues e a deputada Tabata Amaral participaram do encontro, com o objetivo de agilizar a votação de duas propostas de emenda à Constituição que tratam do Fundo de Manutenção da Educação Básica, o Fundeb. Uma das propostas quer tornar o fundo permanente. Pela atual legislação, o Fundeb, criado em 2006, terá prazo de vigência somente até dezembro de 2020. 2021 a gente tem que ter já o novo Fundeb funcionando, permanente, não mais transitório, mas principalmente com mais recursos. E nós, essencialmente, falamos para o presidente para a gente procurar unir toda a sociedade e também o governo para termos mais recursos, particularmente do governo federal, para aplicar no Fundeb. Se o governo federal, em 10 anos, que é a proposta, conseguir aumentar, e a gente sugere fontes de recursos de 15 para 60 bilhões, a sociedade toda tem um consenso, né, governadores, prefeitos, secretários, de que a gente muda a cara do Brasil. Foi criada hoje, em sessão do Congresso Nacional, a CPI mista das fake news para investigar ataques cibernéticos contra a democracia, uso de perfis falsos nas eleições de 2018, assédios virtuais, entre outros crimes. 86% dos internautas já acreditaram em fake news, segundo uma pesquisa global do Centro de Inovação para a Governança, que fica no Canadá. De acordo com o estudo, 77% dos usuários do Facebook viram circular informação total ou parcialmente falsa pela rede. Especialistas também afirmam que o WhatsApp funciona como uma rede de distribuição de notícias falsas. Nesta quarta-feira, em sessão do Congresso Nacional, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, leu o requerimento que cria a CPI que investiga fake news. A instituição de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, composta de 15 senadores e 15 deputados e de igual número de suplentes, para, no prazo de 180 dias, investigar os ataques cibernéticos que atentam contra a democracia e o debate público. O termo fake news foi escolhido como palavra do ano de 2017 pelo dicionário da editora britânica Collins e designa notícias fabricadas para enganar pessoas. Esse tipo de mentira já teve protagonismo nas eleições americanas e causou acusações semelhantes nas eleições do Brasil de 2018. Na sessão do Congresso, alguns parlamentares defenderam a participação de outras instituições nas investigações, como a Polícia Federal, por exemplo. Outros apoiaram um tratado internacional sobre o assunto, ponderando que muitos ataques vêm de fora do país. Acredito sim, tem que ter a participação de todos, porque nós temos aí no nosso país, é comum hoje, pessoas colocarem aí notícias falsas de pessoas de bem. Liberdade de expressão acaba onde começa o Código Penal. Não é porque a pessoa está por um meio digital, está atrás de um computador, atrás de um telefone, que ela pode cometer injúria, calúnia, difamação, ameaça. E se o titular for a um crime de ação penal privada, vai ser disponibilizada para a vítima, para que ela, sim, constituindo um advogado, entre com uma queixa-crime contra aquela pessoa que divulgou, propalou ou, de qualquer forma, deu publicidade
verdade através de uma fake news. No mês passado, o Senado lançou em todos os seus veículos de comunicação uma campanha de esclarecimento sobre as chamadas fake news. Com o slogan "Notícia falsa se combate com boa informação", a iniciativa mostra como reconhecer uma informação falsa sobre o Congresso Nacional e como o cidadão pode ajudar a impedir que uma notícia enganadora se espalhe. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim, vai propor a volta da subcomissão de combate ao trabalho escravo. A decisão foi tomada depois de uma audiência pública sobre o tema, que revelou que atualmente mais de 40 milhões de pessoas estão submetidas à escravidão moderna. Escravidão moderna ou contemporânea é o termo usado para definir relações de trabalho em que pessoas são forçadas a exercerem uma atividade contra a sua vontade, sob ameaça, violência física, psicológica ou outras formas de intimidação. Desde 95, quando o Brasil, de forma exemplar, começa a fazer ações e políticas efetivas de combate ao trabalho escravo, mais de 50 mil pessoas foram libertas dessa condição de trabalho, com um trabalho dedicado e competente da Inspeção do Trabalho, do Grupo Móvel de Libertação, de trabalhadores explorados em termos de cadeias produtivas. Mas a estimativa é de que cerca de 370 mil pessoas no Brasil ainda estejam nessa situação. A lista suja do trabalho escravo, criada em 2003 pelo governo federal, mostra que 186 empresas estão envolvidas com trabalho escravo. Mais de 90% dos trabalhadores resgatados da escravidão moderna vêm de municípios com baixo índice de desenvolvimento. Minas Gerais é o estado com o maior número de casos, principalmente nas cadeias produtivas do café. E esse trabalho escravo, e aí alguns que já passaram por aqui já comentou, tem envolvimento com algumas empresas grandes aí do café, que é o caso da Nestlé, da Starbucks, da JDE. O ano passado, nós denunciamos a Fazenda Fartura com 4 certificações, café certificado. O Brasil é o maior exportador de café no mundo e uma fração considerável desse café vem do estado de Minas Gerais e exatamente da região sul de Minas Gerais. Nos últimos anos tem havido documentação das violações a direitos trabalhistas e também de situações de trabalho análogo ao escravo nessa cadeia. E a Conectas, então, tem buscado enfrentar essa situação e desenvolver medidas. E um dos obstáculos, senador, que nós encontramos para tanto buscar responsabilização como para criar mecanismos de enfrentamento é exatamente o obstáculo do acesso à informação. O jornalista Leonardo Sakamoto, especialista no assunto, destacou a necessidade de se preservar as medidas de combate ao trabalho forçado que o Brasil já construiu. O processo que precisa ser preservado, diante de tudo que a gente conversou aqui hoje, é a manutenção do sistema brasileiro de combate ao trabalho escravo com os instrumentos que nós já temos. Um instrumento de transparência, que é a lista suja do trabalho escravo do Ministério do Trabalho e Emprego e tantas outras listagens que vierem para somar-se a elas. Há um conceito forte de trabalho análogo de escravo, presente no artigo 149 do Código Penal Brasileiro, que diz respeito não apenas à supressão de liberdade, mas à supressão de dignidade. O debate também teve a participação de representantes de organismos internacionais. Essas cadeias são transnacionais, elas são enormes, muito complexas e são difíceis de monitorar. Então, eles são um terreno fértil para a violação de direitos humanos, incluindo escravidão moderna. E não só isso, mas além disso tudo, existe também uma impunidade clara e uma falta de acesso à justiça. Logo depois da audiência, o presidente da CDH afirmou que vai apresentar, já durante reunião do colegiado nesta quinta-feira, uma proposta para a recriação de uma subcomissão de combate ao trabalho escravo. Vamos pensar num encontro internacional aqui no Brasil para troca de experiência e fazer com que, de fato, independente de quem seja o governo, a questão aqui não é ideológica, mas sim de políticas humanitárias, o nosso compromisso de defesa do meio ambiente. E no meio ambiente estão os peixes, estão as aves, estão os pássaros, estão os animais, estão os homens e as mulheres.
Foi promulgada nesta quarta-feira pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado a emenda constitucional que autoriza policiais e bombeiros militares dos estados e do Distrito Federal a acumularem a função militar com os cargos de professor ou profissional de saúde. Desde 1988, o acúmulo de cargos valia apenas para servidores públicos civis e para militares das Forças Armadas que atuam na área de saúde. Essa foi a 101ª emenda à Constituição brasileira. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta quarta-feira medidas de combate ao tabagismo e regras para o uso de carros apreendidos. Os 2 projetos podem seguir direto para a Câmara dos Deputados se não houver recurso de 9 senadores para que eles sejam votados em plenário. De acordo com o texto, quando um carro apreendido não tiver a propriedade identificada, após vistoria e exame pericial, ele poderá ser encaminhado para uso dos órgãos de segurança pública. Se houver uma identificação futura do proprietário, o veículo será retirado de circulação. Além de reforçar a frota das forças de segurança da União, estados e Distrito Federal, a ideia da proposta é desafogar os depósitos dos Detrans. Hoje nós temos os pátios das delegacias da Polícia Federal abarrotada de veículos, da Polícia Federal do mesmo jeito, dos órgãos ambientais de controle também da mesma forma, e esses veículos sendo depreciados no tempo e quando autorizado o leilão lá no final do processo, depois de esgotadas todas as vias administrativas e judiciais, quando faz o edital para o leilão, o bem já não tem valor nenhum. Os senadores também aprovaram medidas para desestimular o contato de crianças e adolescentes com o fumo. O projeto proíbe, por exemplo, a propaganda de cigarros, o uso de aditivos que deem sabor e aroma aos produtos, a venda de cigarros em máquinas automáticas e a exposição dos produtos nos locais de venda. Também altera o Código de Trânsito para enquadrar como infração gravíssima o ato de fumar em veículos quando houver passageiros menores de 18 anos. Em 89, nós tínhamos 33% da população fumante. Hoje, nós somos menos de 10%. Então, isso é um trabalho exitoso, uma política exitosa, com uma bela iniciativa de um senador, de um ministro, que lá atrás teve a iniciativa de enfrentar as grandes corporações, que a gente sabe que é o lobby, que eu enfrentei esse aqui dentro da casa e foi muito importante para mim. Parece um detalhe a exposição ao lado do pagamento no caixa comercial, mas não é. É uma propaganda induzida. Parece que aquela capa, aquela propaganda é tão chamativa, tão sedutora, parece que não compromete. E nós avançamos, senador Roberto, muito. Quando se falava eliminar a propaganda de cigarro, era o caos nessa casa. Essa luta não acabou, ela continua, não é? E é importante afirmar que há uma retomada da cruzada das companhias produtoras de cigarros contra tudo que foi construído ao longo dos últimos anos. A gente já vê coisas que nós conseguimos ao longo do tempo eliminar internacionalmente que já passam a ser quase que uma prática corriqueira. Por exemplo, quem assiste filmes atuais, não são nem filmes de época. A quantidade de pessoas, inclusive os teoricamente heróis dos filmes, aparecem fumando. Fumar aparece como uma coisa absolutamente normal. Nós damos um passo a mais. O primeiro passo foi dado quando eu ocupava realmente o Ministério da Saúde. Isso já teve efeito sobre vidas. Poupar vidas, poupar recursos de tratamento. O que se gasta em matéria de recuperação de doenças causadas pelo fumo é uma enormidade muito maior do que os impostos arrecadados. Os senadores aprovaram ainda projeto que permite a apreensão de arma de fogo como medida protetiva a vítimas de violência doméstica. Essa proposta segue para análise do plenário. Aprovaram também convite para que o jornalista
Glenn Greenwald vem à comissão falar sobre as mensagens atribuídas ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, e ao procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato, quando Moro era juiz federal. Glenn é editor do site The Intercept Brasil, que publicou as conversas. A informatização e a automação substituem as pessoas em muitas funções, mas a educação e o ensino profissionalizante permanecem como as alternativas mais seguras na busca de uma oportunidade no futuro mercado de trabalho. Nos países desenvolvidos, mais de 50% dos jovens entre 15 e 17 anos fazem educação técnica junto com a educação regular. No Brasil, cerca de 10%. Em plena quarta revolução industrial, essa distorção precisa ser corrigida. As ferramentas tradicionais ainda estão lá, mas professores e alunos precisam estar preparados para desenvolver habilidades. O caminho para o novo, com certeza, passa pela curiosidade e motivação. Neste laboratório do ensino técnico, podem surgir os futuros desenvolvedores de equipamentos como próteses, veículos, aviões, válvulas cardíacas. Aqui, eles são estimulados a pensar, analisar e criar. Então, o objetivo aqui é o quê? É trazer os alunos, né, para que eles trabalhem em equipe, formulem um desafio, criem algo e aí a impressora para estar auxiliando aí nessa empreitada. Desafio para nós, né, como professor, principalmente de tecnologia, é acompanhar, né, essa evolução. Os novos cursos do Senai são montados a partir da demanda das empresas e indústrias da região. Em alta no mercado de trabalho, técnicos em segurança eletrônica e redes de computadores não têm dificuldade em conseguir emprego depois de certificados. Quando a gente chega para esses alunos de 15 a 18 anos, eles estão... Qualquer coisa que eu falo, eles... Não, professor, mas eu estou vendo aqui que não é bem assim. Ah, não, professor, mas aqui tem uma coisinha a mais. Então, a gente acaba tendo que correr mais atrás também dessas informações e saber lidar com isso, mas ele não é o professor mais o detentor do conhecimento. Ele vai ter que fazer o aluno construir esse conhecimento. Você pode rever este e todos os vídeos da série sobre o futuro do trabalho no canal da TV Senado no YouTube. Até a próxima! ,55% da população brasileira dependem de ônibus para se locomover. O senador Nelsinho Trade quer debater com representantes dos governos federal, estaduais e municipais e com empresas de transporte para tentar reduzir os preços das tarifas de transporte coletivo. Ele conversa sobre o tema com a jornalista Renata de Paula. Senador, o senhor apresentou um requerimento para a realização de uma audiência pública que vai debater a viabilidade de redução de tarifas de transporte coletivo, é isso? É verdade. O que a gente observa? A gente observa que nos grandes municípios, nas grandes cidades, o transporte público, ele tem perdido o seu espaço para o transporte individual. Então começa a aparecer patinete, mototáxi, bicicleta, a pessoa anda mais, tudo para evitar andar de ônibus. E a gente também tem um dado que demonstra que 55% da população brasileira necessita e precisa usar o ônibus para o seu ir e vir, o seu deslocamento. Ano após ano, a gente observa também que há um aumento da tarifa do transporte público. E a qualidade do serviço tem melhorado ou tem diminuído? A percepção que a gente tem em praticamente todos os lugares é que a qualidade do serviço tem piorado, tem diminuído. Então, temos que buscar alguma alternativa para poder atender
essa grande parte da população brasileira, no sentido de baratear o custo da passagem e, consequentemente, melhorar o nível do transporte das pessoas que precisam andar no ônibus, no transporte coletivo. Senador, quais são as distorções que o senhor identifica no sistema de transporte público no país hoje? Bom, primeiro que quem tem o poder discricionário de assinar o aumento da passagem, ano após ano, é o chefe do executivo municipal, ou seja, o prefeito. E está sempre ladeado de um no grande... caso do ônibus, né? No caso do ônibus. E está sempre ladeado, rodeado de uma interrogação. Porque ninguém acredita na planilha, todo mundo acha que aquela planilha é uma caixa preta, existe uma necessidade de dar uma transparência maior. Essa planilha é composta pelo preço do óleo diesel, pelo preço do pneu, da borracha, pelo preço do chassi, pelo preço do investimento que se faz nos trabalhadores do transporte. Enfim, são uma série de aferições que praticamente sempre o prefeito não tem como checar se aquilo ali está sendo apresentado de forma correta. Uma auditoria, não e aí ele vem aquela equação pronta, dando um percentual que deva incidir em cima da passagem de 10%, 15%, e o prefeito tem que aplicar a lei. O que ocorre? Normalmente ocorre insatisfações, ocorrem movimentações, ocorrem situações que podem levar até a conflitos dentro das grandes cidades. E essa sempre foi uma demanda dos grandes municípios. Eu, quando era prefeito, na Frente Nacional de Prefeitos, esse assunto foi debatido, para a gente buscar uma alternativa envolvendo Estado, município, União, a própria iniciativa privada, de cada um ceder um pouco para a gente poder encaminhar a redução do custo da tarifa do transporte público. Senador, para tentar explicar para o telespectador, qual seria o papel do governo federal, do estadual e do municipal na garantia do serviço de transporte coletivo? Bom, porque se todo mundo vai ter que ceder um pouco, qual é o papel de cada um para a gente entender no que cada um deles vai ceder? O óleo diesel, ele tem o imposto do ICMS. Pode, assim como fizeram... E fica na esfera do Estado. Assim como fizeram para atrair os voos domésticos, determinadas capitais baixaram o ICMS do querosene, do avião, pode-se pensar em fazer no óleo diesel do transporte público. O governo federal pode criar um fundo, esse fundo subsidiar o investimento para poder diminuir o percentual da tarifa. A iniciativa privada, em comum acordo com o governo federal e com o governo estadual e municipal, baratear também, através dos impostos que incidem em cada ente, aquilo que é empregado para fazer o ônibus rodar, para fazer o ônibus andar. Daí a necessidade da audiência pública. Porque nós vamos pôr todos esses agentes dentro de uma sala e vamos falar o seguinte: vocês têm uma meta e uma missão: diminuir o preço da passagem. O que cada um pode fazer? E aí nós vamos tentar chegar nessa equação, porque lá atrás isso foi desenhado e só não foi implementado porque o governo federal, na época, tinha um projeto estratégico de ação de governo que passou na frente desse aí, que foi o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Eu me lembro bem, numa audiência que a gente teve com o ex-presidente Lula, que era o presidente na época, junto com a Frente Nacional de Prefeitos, ele chamou os auxiliares deles e eles falaram assim: não, vamos lançar o PAC primeiro, porque esse é um projeto que tem uma magnitude muito grande e ele pode vir a causar uma sombra no nosso projeto estratégico, que era o PAC. Então, existe já um projeto, senador, para redução de tarifas? De que agentes a gente está falando quando você diz isso? Existe. De quem é esse projeto? Esse é um projeto que foi desenhado pela Frente Nacional de Prefeitos, pela
Confederação Nacional de Transporte, através do Núcleo de Transporte Público, que é uma entidade nacional que congrega 111 cidades que têm o transporte urbano através do ônibus. Que são as cidades com mais de 120 com maior mil número de habitantes, né? Então, que corresponde a quase 60% da população brasileira. Então, eu entendo que é uma audiência pública rica, que vai dar subsídios para a gente poder tentar achar uma solução de baratear o custo da passagem. Num cenário de crise fiscal, fica muito difícil imaginar tanto o governo federal quanto o governo estadual abrindo mão dos seus impostos para viabilizar. Mas é um projeto que pode também trazer benefícios até do ponto de vista fiscal, né? Como é que o senhor vê essa questão? Eu vejo, vamos dizer, ninguém gosta de dar renúncia fiscal. Quem está no executivo não pode nem ouvir falar nisso. Eu sei porque eu já estive no executivo. Mas o que eu quero te dizer? Há uma expectativa de, aprovada a reforma da Previdência, nós vivermos um outro momento na economia. E esse outro momento vai permitir que em determinadas situações você possa fazer renúncias. Então eu quero aproveitar esse instante para a gente poder mexer exatamente com essa questão. O projeto, então... Já existe. Ele já existe e vai ser apresentado... Vai ser apresentado nessa audiência pública. Semana que vem ela vai ser debatida na Comissão de Infraestrutura. E espero que ela seja aprovada e já saia com a data marcada. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.